prevista das 10 ao meio-dia, já são 10h10, né? Gostaria de avisar todo mundo, né, que nós estamos gravando essa reunião também está sendo transmitida, é um momento muito importante, né, esse primeiro encontro que a gente vai ter, né? E eu gostaria de chamar para compor a nossa mesa, né, o Hassan, né, por favor, do CGE. O pessoal da SM-Sub ainda não está aqui. Alguém da SM-Sub ainda não chegou, deve chegar daqui a pouco, né? E o pessoal do Comdec, na Defesa Civil, também me parece que está vindo, então a gente vai esperar o pessoal, daqui a pouco a gente chama para a mesa se for o caso, tá bom? Então, informar só que a reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo YouTube da nossa Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, tá? E lembrar também, pessoal, que tem que assinar a lista de presença, tá bom? Tudo bem? Tá. Bom, eu gostaria de falar com vocês, fazer uma pequena provocação, e eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso logo no começo da nossa atividade, que é a seguinte: esse projeto se chama Plano de Prevenção às Chuvas, tá? Então, a palavra plano é uma palavra que me chama muito a atenção. É muito importante que a gente planeje, né, a nossa ação em relação às chuvas que vão acontecer, tá? No sentido da gente tentar organizar nossas ações e fazer com que elas sejam mais efetivas possíveis. Esse ano, né, a nossa grande pauta aqui que vai acontecer, né, o Hassan está aqui, a Isabel da Seclima também vai falar sobre isso, é sobre esse El Niño forte que está sendo projetado agora para o segundo semestre, né? Esse El Niño forte, né, salvo engano, depois o Hassan vai poder falar com todos os detalhes, a Isabel também, mas salvo engano, ele deve ter um começo, teoricamente ele já começou, né, quer dizer, mas ele deve ter um impacto um pouco mais forte a partir de final de agosto, começo de setembro, né, e deve ir até dezembro, provavelmente, né? E isso daí quer dizer que a gente, talvez valha a pena a gente pensar em que a gente entregue os planos com uma certa antecedência esse ano, né? Antigamente, no ano passado, a gente combinou, né, por exemplo, até o final de agosto, a gente fazia os nossos planos, mas eu acredito que vale a pena a gente fazer esses planos para o final de julho. A gente tem tempo ainda, são 2 meses para a gente poder se planejar, para que a gente, logo depois das entregas individuais dos planos, a gente possa, dentro desse grupo de trabalho, sentar todo mundo e fazer literalmente uma reunião de trabalho de articulação para a gente poder refinar esses planos juntos, né? Então, a gente dá uma olhada todo mundo junto, para não ficar umas ações mais soltas para lá e para cá, e a gente vê como a gente pode se unir e se organizar em relação a esse trabalho. Eu queria fazer essa abertura já deixando claro isso para todo mundo, porque o El Niño é um fenômeno velho conhecido da gente, ou seja, não é nada de novo. Mas com as mudanças climáticas que a gente tem visto acontecer sistematicamente, né, o impacto dele vai ter algumas diferenças. E a gente tem que tomar muito cuidado também para não entrar num certo terrorismo climático, etc. e tal, porque a grande parte da população, o Hassan estava falando sobre isso, eu acho que ele tem toda a razão, a grande parte da população sequer sabe o que é o El Niño, né? Imagina a gente falar que está vindo um mega Zord, super El Niño, gigante. As pessoas, né? Quer dizer, a gente vai criar um tipo de sentimento na população que talvez não seja correspondente à realidade. Então, né, acho que a primeira questão que o Hassan já nos falou ontem, que eu concordo plenamente com ele, é que a gente precisa falar sobre esse El Niño, que é um El Niño forte. Então, acho que a gente tem que se alinhar em relação a isso. Todo mundo aqui sabe o que é o El Niño, né? E a gente dá andamento aos nossos trabalhos. Então, para começar, tá? Deixa eu ver. Eu vou pedir para a Isabel, tá? Por favor, fazer a apresentação dela sobre a questão do El Niño. E logo na sequência, né, o Hassan vai poder falar sobre isso,
e vai complementar o nosso debate. Eu acho que depois a gente pode até conversar. Como a gente está em um grupo menor de pessoas aqui, eu acho que é importante a gente trocar, alinhar informações, percepções em relação a cada uma das nossas secretarias e órgãos que estão envolvidos nesse processo, tá bom? Então, fiquem à vontade, por favor, vamos ouvir a Isabel e vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de dar boas-vindas à primeira reunião desse ciclo do Plano de Prevenção às Chuvas. É a primeira vez que a gente está fazendo uma reunião no mês de junho, porque ano passado que a gente fez a implementação do plano contínuo. E calhou de coincidir com o início de mais um fenômeno do El Niño. Então, acabou que foi uma coincidência boa para a gente ter tempo suficiente de se preparar para os impactos que o El Niño deve provocar, não só aqui no município de São Paulo, mas no estado e no Brasil como um todo. Então, antes de mais nada, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os membros. E eu gostaria de, antes de entrar na pauta sobre o El Niño forte, apresentar os membros. Então, pela Seclima, os membros são o secretário e a Luciana. Hoje estão sendo representados aqui pelo coordenador, o Alê. Pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana, o Ailton e o Bispo. Pela SM-Sub, Fabrício, o secretário Fabrício Cobra e o Sérgio Augusto. Tem alguém da SM-Sub aqui? Não, né? CIURB ainda não enviou os membros. Eu sei que o Hassan não tem acesso ao SEI, a culpa não é dele, mas quando eles enviarem os membros, tanto do gabinete quanto do CGE, vai ser tudo de uma vez só, mas a gente ainda não tem os membros. Provavelmente vai ser você e o Michel ainda, né, Hassan? Ótimo. Secretaria de Transporte, o Marcelo e o Joel. Joel, né? Oi, Joel. Pela ESMADES, Cristiane e Janaíne, acho que ainda não chegaram. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente ainda não informou os membros. Pela SECOM, Isabela e Hernani. A Isabela não está aí e o Hernani também não. SEAB, André Luiz e Amanda. André Luiz, é você? SEAB? Não, né? Tá, então não tem ninguém presente também. Secretaria Municipal de Saúde, a Magali está aí e o Felipe José também. Secretaria de Esporte, Daniel e Cláudio. Cláudio, bem-vindo. Joia. Secretaria de Educação, Daniela e Eduardo. Oi, Daniela. SP Regula, Davi e Felipe. Luiz. Tá, o Luiz está representando o pessoal da SP Regula. Secretaria de Direitos Humanos, Hermísia e Fernanda. Ninguém chegou ainda. E Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? Thaís e Jéssica. Ainda não chegaram. Então, para quem já está aqui, bem-vindos. E agora, entrando na pauta em si. Então, a gente tem ouvido bastante a mídia falar sobre o Super El Niño, né? O que seria esse fenômeno do Super El Niño? Na verdade, eu queria falar um pouco sobre o El Niño, que é um fenômeno que acontece de vez em quando e ele é intercalado pelo fenômeno de Laninha e por períodos neutros, em que não acontece nenhum fenômeno nem outro. O El Niño, ele acontece quando há o aumento da temperatura do Pacífico. Então, essa parte aqui fica mais aquecida. E para se configurar um fenômeno do El Niño, a temperatura precisa estar acima do esperado por pelo menos 3 meses. Então, há algumas projeções para que a temperatura, dessa vez, chegue ultrapasse até os 2 graus Celsius. Então, por isso que tem se falado desse Super El Niño, né, que aqui a gente chama desse El Niño forte. Então, nada mais é do que o aquecimento das águas do Pacífico
que enfraquecem ou até revertem os ventos. Então, aumenta a temperatura dos oceanos e isso causa diversos problemas em níveis globais. No Brasil, o que acontece? O Hassan também vai falar sobre isso, provavelmente, na apresentação dele, mas o Nordeste, a região Nordeste e a região Norte ficam secas, com mais secas, não chove tanto. A região Sul recebe chuva fora do comum, né, mais chuva. E a região Sudeste ela fica ali numa zona mais ou menos neutra, porém também sofre com muitas ondas de calor e aumento da temperatura. E aí, esse aumento da temperatura, a gente sabe que no verão, devido a super pequenas ilhas de calor da cidade, potencializam chuvas, né, torrenciais, que são muito localizadas. Então, são esses tipos de fenômenos, de chuvas, que causam tantos transtornos para a cidade de São Paulo. Então, a previsão do El Niño é que a temperatura do mar entre os meses de agosto e outubro fiquem maiores, e aí a gente vai começar a sentir os efeitos a partir do mês de agosto. Então, entre setembro e dezembro, a gente pode começar a sentir esses efeitos aqui na cidade de São Paulo, que vai coincidir com o início da nossa fase executiva do plano. Por isso que o Alê falou que é importante que o plano de ação já esteja pronto, para a gente já estar preparado, porque a gente provavelmente vai ter uma primavera com muitos temporais e um início de verão também. Então, como a gente vai sentir, né, esse fenômeno? As temperaturas médias globais vão estar maiores e isso vai alterar os padrões de chuva no mundo todo e no Brasil. E também vai aumentar os eventos meteorológicos e climáticos aqui no Brasil, causando, como eu já falei, as ondas de calor, principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste, secas no Nordeste e no Norte, e também chuvas intensas na região sul do Brasil. Nesse mapa aqui, o Brasil está nesse local. E aí, o que está em amarelo, laranja, é onde vai ter déficit de chuva, ou seja, seca. E aonde está mais azul é onde vai ter excesso hídrico, né? Vai ter chuva, enquanto no Norte e Nordeste vai ter a falta de chuva. E aí, continuando falando como a gente vai sentir esse fenômeno, né? O CEMADEM, ele emitiu uma nota técnica e tem um dado muito interessante que esse El Niño forte, ele pode ser por que ele está chamando dessa forma? Porque ele pode ser o mais forte da história moderna, superando o evento recorde de 1877 e 1878. Exatamente devido ao fato da temperatura do oceano chegar até mais de 2 graus acima da média que seria esperada para essa época do ano. E aí, como eu já falei, os eventos aqui no Brasil são chuvas intensas na região sul, secas no norte e no nordeste, e no centro-oeste, ondas de calor, riscos de incêndios florestais também, e chuvas mal distribuídas. E em relação a possíveis cenários para o Brasil como um todo, né? Como eu falei, é esperado que haja as chuvas acima do normal para a primavera de 2026 no sul do Brasil e secas na Amazônia e no Nordeste, no verão e no outono de 2027. Então, no Brasil, os efeitos do El Niño eles vão ser sentidos até o outono de 27 para as regiões mais ao norte. Isso vai afetar muito a questão da segurança hídrica no Brasil, que já tem sido um problema para a gente desde o final do ano passado, né? Aqui, inclusive, em São Paulo, na Cantareira, a gente teve alguns níveis que estavam muito abaixo, então há uma preocupação de se as chuvas, né, no próximo ciclo vão ser suficientes para a gente continuar tendo níveis de abastecimento razoáveis aqui, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo. As secas na Amazônia elas já acontecem mesmo quando não há o fenômeno do El Niño, principalmente devido à mudança no uso do solo, né, devido à grilagem, desmatamento que essa região sofre constantemente. E com o El Niño isso fica ainda mais intensificado. E a gente sabe que as nossas chuvas dependem
da umidade da Amazônia. Então, é muito importante que a Amazônia não perca a sua umidade, né? Que ela não fique mais seca do que ela já tem ficado ao longo dos últimos anos. E aí, o que aconteceu na última vez que teve o fenômeno do El Niño aqui em São Paulo? A gente sabe que o fenômeno do El Niño, da Laninha, são fenômenos que acontecem de vez em quando. O último El Niño que a gente teve foi em 2023 e 2024. E o que São Paulo vivenciou, né? O que aconteceu aqui? Aqui é uma comparação entre os ciclos do PPC, desde o ciclo 2019-2020 até 23-24, que foi quando teve o último El Niño. O número de ocorrências, esse dado aqui é do relatório da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, da CONDEC, a gente teve um pouco mais, números um pouco mais elevados de ocorrências, ali na faixa mais ou menos de mais 1.000 ocorrências do que o que a gente tinha visto no período anterior. Então, teve sim um aumento de ocorrência, e aqui a gente está contabilizando alagamento, queda de árvore, está tudo inserido aqui, não tem uma diferenciação de uma coisa ou outra. Mas também não foi um número tão expressivo assim, não foi tão maior assim. O que significa que o que a prefeitura já vem fazendo ao longo dos últimos anos tem surtido um efeito, né? Era de se esperar talvez um número de ocorrências muito maior, o que não teve. Mas vocês devem se lembrar que em 2023 teve uma ventania muito forte no dia 3 de novembro. Foi bem no feriado de finados, e parece que, eu não estava aqui ainda, mas eu acho que o município ficou alguns dias com algumas regiões sem luz. E essa ventania ela foi muito particular porque algumas rajadas de vento chegaram a 103 km por hora. E isso é muito, muito incomum aqui para São Paulo, né, Hassan? Então, teve muitas quedas de árvore nessa ocasião, e isso pode... Como isso aconteceu no meio do último fenômeno do El Niño, a gente precisa se preparar, né, sem alarmismo, para que algo dessa magnitude pode acontecer. E a gente precisa estar preparado para reagir se e quando esse fenômeno, esse evento for deflagrado. E agora, né, quais são os impactos que podem ocorrer? Em relação a desastre, é muito difícil a gente antecipar a ocorrência de um desastre, porque a gente não tem como prever o futuro, né? A gente tem como conversar sobre probabilidades. Então, o estabelecimento do fenômeno é uma incógnita, mas a gente tem que trabalhar como se ele fosse possível de acontecer, né? Então, os impactos atuais mais relevantes vão acontecer a partir do mês de setembro desse ano, ou seja, na primavera, no início da fase executiva do plano. E aí, aqui na região de São Paulo, a gente vai ficar preocupado com a questão do calor excessivo, né, das ondas de calor, e também das chuvas mal distribuídas. Porque o Hassan já comentou com a gente lá na Seclima que as chuvas elas vão estar atuando dentro da média esperada. Mas elas vão ser mal distribuídas. Então, vamos supor, né, o Hassan sempre fala que no mês de janeiro, que é o mais chuvoso aqui em São Paulo, chove quase todo dia. E a média é bem alta, acho que uns 250 milímetros, talvez, ao longo do mês. Talvez a gente tenha 10 milímetros de chuva a cada dia. Pode ser, mas talvez tenha dias que não chovam, ou chovam muito pouco, e dias em que vai chover ali 50 milímetros, 60, né? E em locais muito específicos, né? Não na cidade como um todo. Então, é muito importante a gente, pessoal da CET, fazer um mapeamento das vias que comumente alagam, né? Ter sempre, quando houver uma previsão de temporal, já ter a gente nos locais que são esperados alguns alagamentos para a gente antecipar, né, os problemas e evitar que os munícipes se acidentem, né? Porque nessa época é muito comum, né, carros serem levados pelas enxurradas ou até pessoas. E em relação aos ventos também, quando tem uma nuvem que ela é muito, a velocidade dela é muito forte, em alguns locais ela encontra um corredor, né,
muitos prédios, e aí o vento pode ficar ainda maior na superfície. Então, a gente provavelmente vai ter muitos ventos que vão acarretar em quedas de árvore. Então, é muito importante que o pessoal da zeladoria, da SM-Sub, também faça ali as podas preventivas, supressões preventivas, para tentar evitar esse problema. É claro que quando um vento de mais de 100 km por hora, até árvores sadias muitas vezes não passam incólume, mas a nossa parte tem que ser feita sempre. Então, o que é esperado em relação às chuvas? Né? A alteração no regime de chuvas, né? Chuvas mal distribuídas. E o que é importante, né? Nós, como grupo de trabalho, fazermos o plano de ação, né? Indicar, fazer projeções, considerando o fenômeno do El Niño atuando na próxima primavera e no próximo verão como forte, né? Então, se as pastas acharem necessário aumentar as ações, né, principalmente de macro e micro drenagem e de zeladoria urbana. E também sempre indicar para a gente no plano de ação qual o número das equipes que vão estar disponíveis, do pessoal lá do CET também, que vão estar em campo, o pessoal da SM-Sub, que, quando for necessário, após um temporal, para fazer as podas das árvores e dos galhos que, porventura, caiam nas vias. Então, a gente vai fazer uma cobrança mais especial nesse ciclo do plano de ação, porque a gente espera que haja um fenômeno forte atuando aqui sobre a cidade. Então, como o Ale falou, a gente vai tentar antecipar a entrega do plano de ação para até o mês de julho, para que no mês de agosto, quando um mês antes do início da fase mais complicada do El Niño, a gente já esteja com o plano publicado e a postos para responder aos eventos que forem acontecer no município. E, por fim, eu só queria exemplificar o tipo de demanda que a gente provavelmente vai receber muito esse ano. Essa semana a gente já recebeu uma demanda da Globo perguntando exatamente qual é a preparação do município para o El Niño, né? Eles perguntaram se o município possui algum plano de contingência e, né, a gente não tem um plano de contingência, a gente tem um plano de prevenção às chuvas. E perguntaram quais são as obras, as intervenções de drenagem no município, né? Porque essa questão da micro e da macro drenagem é a mais importante, né, quando a gente fala sobre chuva. Então, antes aí sequer do inverno começar, a gente já começou a receber essas demandas e a gente vai receber, acredito que cada vez mais, se ocorrer um evento aí a partir de setembro, no dia seguinte a gente vai estar recebendo demanda da imprensa e é a gente, né, a Seclima que recebe, então a gente vai pedir aí a colaboração de todo mundo para fazer um plano de ação bem legal para a gente ter subsídio para responder essas questões da imprensa. É isso, pessoal. Muito obrigada. Mais uma vez, bem-vindos. E a gente vai se falando. Obrigadão. Obrigado, Isabel. Eu queria só aproveitar o comentário sobre a questão da imprensa e eu queria contextualizar a cidade de São Paulo num país chamado Brasil, ou seja, nós somos referência também, além, né, da gente ser cobrado no sentido de que a mídia vai ficar colando atrás da gente tem um grande... As pessoas querem saber como São Paulo é uma cidade entre raras no Brasil que tem uma Secretaria de Mudanças Climáticas. São Paulo é uma das raras que tem um plano de prevenção de... Ou seja, nós também somos referência para outras cidades que também querem saber qual é a nossa estratégia em relação a isso. Então, se a gente só olhar para o fenômeno, olhando e falar assim, bom, peraí, o que aconteceu aqui em São Paulo? Não, tudo bem, não aconteceu nada, então beleza. A gente perde um pouco dessa dimensão da nossa responsabilidade enquanto grande cidade no Brasil, de também trazer um pouco de luz para outras cidades e ver o impacto disso e como a gente pode dar suporte para elas também. Tá? Por favor, Hassan.
Bom dia a todos, bom dia, Alessandro, pelo comando agora dessa nossa reunião. Queria parabenizar a Isabel pela apresentação, mandou super bem, muito boa a sua pesquisa e o que você apresentou, né? Vai facilitar muito o meu trabalho, porque vou, né, acabar não vitimando vocês com a minha conversa ou com uma conversa repetida, pois a Isabel já fez um trabalho bacana aí. Quando a gente... Primeiro, uma preocupação que eu vi sendo colocada aqui pela Isabel, e acredito que é a preocupação do Seclima, é sobre as cobranças que a imprensa vai fazer daqui para frente. Lá no CGE, nós já estamos super acostumados com isso, porque qualquer alteração ou qualquer coisa que lembre o clima já cai lá para nós, né? E o que é mais interessante, né? Ele vem assim, o deadline, né? Deadline meio-dia, o negócio chega 10h40 para você responder até meio-dia. Então, tem esse estresse também que acaba ajudando. E o que mais me incomoda, né, é o tipo de pergunta, né, que a imprensa normalmente faz, né? Você pega, por exemplo, a Rede Globo, que todo ano ela faz pelo menos 2 ou 3 matérias sobre o plano preventivo, que nada mais é do que a preparação da prefeitura. A prefeitura se prepara todo ano para esse evento de chuvas intensas, ou seja, de temperatura baixa, ou umidade relativa baixa. E aí toda vez eles vêm com a mesma historinha. O que a prefeitura está fazendo, né, para enfrentar esse tipo de coisa, né? Então, isso é muito chato, porque, você sabe, você ficar fazendo a mesma pergunta o tempo todo, né, é falta de criatividade, né? Então seria melhor perguntar assim, olha, em relação ao plano passado, o que está sendo feito para o plano futuro, né? É como se a prefeitura tivesse os braços cruzados, não falasse nada e o povo que se vire, tá? Não é bem assim que funciona, a gente sabe disso. Então, a gente acaba lidando com esse tipo de coisa e acredito até que para Seclima a tendência é piorar, né? A tendência é piorar, porque atrás da Rede Globo vem a Record, vem a Bandeirantes, vem todos a imprensa, né? Ou a velha imprensa, não sei lá como vocês queiram que a gente trate isso, mas acaba tirando um pouco o nosso, sabe? Lá no CGE, a Bruna já pegou a manha do negócio, então ela já tem algumas respostas já prontas, né? A gente só muda o endereço. Mas a resposta está pronta. O cara pediu, você pum, já manda aquilo ali, né? E vida que segue. É assim. E lógico que tem algumas perguntas, por exemplo, que são perguntas que causam algum desconforto para a prefeitura, o que dá margem para que eles comecem a cobrar coisas que às vezes fogem ao controle da prefeitura, né? Por exemplo, a questão climática. Não tem. Eu acho que isso aí só fica a cargo de São Pedro, né? A gente só opera toda essa situação que acaba se desenvolvendo aqui na cidade de São Paulo, né? E vamos falar mais especificamente da cidade de São Paulo. Então, a gente começa a ouvir falar muito nessa questão de mudanças climáticas, né? O que está acontecendo? Ah, voltou. Ele dá um delay de vez em quando. Então, as mudanças climáticas, né, a gente entende que a Isabel acabou de falar, né, que na apresentação dela, segundo o CEMADEM, né, o El Niño de 1800 e tralalá, não é isso? O que é isso? É aquela curva, né? Você vai ter períodos mais quentes, períodos mais frios, períodos mais quentes, períodos mais frios, né? Então, quando o pessoal fala muito nessa questão de mudanças climáticas, eu sou um pouco cético para afirmar isso de fato, né? Uma vez que o planeta ele é ocupado, 70% dele, ou 72% do nosso planeta é água. Como que você altera as temperaturas com ações na Terra?
Mas, enfim, vamos lá. E aí, a gente pode dizer o seguinte, que por que chove muito em São Paulo? Né? Porque as chuvas normalmente são chuvas intensas na cidade de São Paulo. Pelo simples motivo que nós estamos aí entre a latitude 20 e a latitude 40, né? É onde ocorrem as maiores chuvas ou as chuvas de característica forte, que a gente pode chamar até de tempestade. Então nós estamos ali naquele meio. Né? Você pega aí, por exemplo, toda o Rio Grande do Sul, até chegar São Paulo. E olha que São Paulo está na latitude 30, né? Então, estamos ali naquele meio, né? E não escapa, a gente não vai escapar nunca, nem com El Ninho, nem com Laninha e nem com a normalidade. E são as três condições que poderão trazer aí sobre a questão climática ou a alteração do regime de chuvas e secas aqui na cidade de São Paulo, que é o que interessa para nós. E as temperaturas globais? O que era esperado até 2030? Era esperado 1,5 grau. Tá? Então, a temperatura da Terra ia ter um aumento de 1,5 grau. O que nós podemos observar até agora? Que ela já está em 1,6 grau. Né? Isso não é eu que estou dizendo, isso é o Carlos Nobre, que é o nosso pesquisador, que é a pessoa que representa o Brasil na questão climática, né? Ele está falando isso. Agora os cientistas já começaram a mudar de ideia, né? Já começaram a falar que em 2030 nós podemos chegar a uma temperatura de 2 graus acima da média. Ah, gente, tem gente que pergunta, fala assim, nossa, mas 2 graus, isso dá tanta alteração assim? 2 graus vai ser um holocausto, tá? Principalmente para os micro-organismos que vivem no mar, que alimentam a baleia, esse tipo de coisa. Isso ele tende a desaparecer. Não é que ele vai morrer e volta. Não, não, ele vai desaparecer. A gente não vai ver mais isso. Né? Então, 2 graus hoje é uma condição muito extrema. Então, o que nós estamos fazendo para que não chegue a isso? E aí, quando a gente volta a falar sobre El Niño, né? A Isabel falou muito bem o que é o El Niño. Eu não vou ficar entrando muito nessa seara para explicar um pouquinho para vocês sobre a questão do El Niño, mas vou dar pequenos pitacos aí. Então, El Niño, primeiro que a previsão de El Niño, do El Niño forte, coisa que nós estamos batendo um pouco nessa tecla, porque quando fala super, né, super remete à tragédia. Né, porque a população em geral não sabe o que é El Niño. Sabe que El Niño é uma coisa não muito boa, ou melhor dizendo, não é boa. Né? Não é isso? E aí quando o cara fala super El Niño, pronto, todo mundo já entra em desespero. Meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? Então, a gente precisa parar com isso. Ou seja, quem é que está falando isso? Metsu, Climatempo. O que esses caras estão querendo? Caçar clique. Né? Quanto mais clique eu tiver na internet por conta dessa minha classificação para El Niño, super. Bom, se a gente parar para pensar um pouquinho, né? Tem gente que é movido pela emoção, mas se a gente tirar a emoção um pouquinho de lado e parar para pensar e falar assim, o que é super? Ninguém sabe responder. Ninguém sabe responder. Porque o El Niño ele tem toda uma característica. Qual que é a característica de El Niño? O aquecimento das águas do Pacífico. Ah, aqueceu quanto? Não importa, aqueceu meio grau, já é El Niño. É o aquecimento, não é o resfriamento, que é a situação contrária, que seria Laninha. Né? El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico. E aí,
o pessoal está falando, né, de super, super, super. Então, pelo que eu tive conversando ontem, né, aqui na secretaria, dizendo o seguinte: olha, vamos tratar o assunto como forte. E aí, a notícia que eu trago hoje é o seguinte: hoje está constatado de fato que nós teremos El Niño. Hoje já está cravado isso. Hoje é certeza que nós teremos El Niño aí para os próximos meses, atuando primavera e verão, né? Ele vai ser forte? Bom, até a presente data, 63% é de que seja forte. Ainda temos uma margem de erro de 37%. Então, hoje, 63% dá para cravar que El Niño vai ser forte. E nesse gráfico que eu mostro aqui para vocês, né, são as diversas simulações que são feitas pelas agências, né, para poder mostrar qual vai ser o El Niño. Então, se nós pegarmos, por exemplo, e falar, olha, se trabalhar numa... onde é o do meio? Ah, tá. Então, se a gente trabalhar nessa faixa do meio aqui, né, e olhar esse gráfico, onde ele mostra a temperatura, e eu passar uma linha aqui onde está o vermelho, que é o mais crítico no caso, ele vai ser 2 graus, ou pouco mais de 2 graus. Né? Esse El Niño forte, ele não é nenhuma novidade, a gente já viu isso. A Isabel já mostrou. Né? Nós já tivemos isso. 2014, 2015, eu acho, ou 2015, 2016. Bom, de qualquer forma, a gente vai ver aqui. Né? Que é bem recente. E o que aconteceu? As chuvas foram relativamente dentro da média e as temperaturas, ou seja, o verão vai ser mais quente. É isso. Outras regiões vão sofrer um pouquinho mais. Por exemplo, você pega a região sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, esses vão sofrer com chuvas, né, fora do padrão. Norte e Nordeste, seca. Né? Vão ter um período de seca lá. E São Paulo vai ter as duas situações. A gente vai ter períodos secos e períodos com chuva. E quando a chuva acontece, e como ela não vai ser, ela vai ser de forma isolada, ou seja, ela não vai acontecer na cidade como um todo, né? Aonde ela acontecer, a gente vai sofrer. Ah, pegou na Zona Norte, freguesia do Ó. Alagamento, transbordamento. Por quê? Porque vai acontecer só lá. Né? Esse é o formato da chuva que El Niño vai trazer aqui para São Paulo. Então, ó, se a gente puder observar aqui, a Isabel mostrou na apresentação dela, aqui é o Pacífico. E essa mancha vermelha aqui é o aquecimento. É ela que caracteriza El Niño. Ah, mas esquenta lá e a gente se ferra aqui? Esquenta lá, a gente se ferra aqui. Por quê? Você tem uma evaporação maior dessas águas do Pacífico, aí você tem essa umidade toda na atmosfera para dentro do continente, ou seja, ele vai entrando aqui para dentro. Aí o que acontece quando ele chega aqui no Chile? Tem os Andes. Aí ele bate nas cordilheiras dos Andes, escorrega e vai lá para a nossa querida Rio Grande do Sul. E deságua lá. E aí a gente pega uma rebarba aqui. Tá? É assim que funciona. Por isso que para nós não é interessante. Quando existe outro fenômeno, por exemplo, que dá o aquecimento no Atlântico, aí é muita chuva para o norte e nordeste, que aí ele casa muito com laninha. Porque a laninha é o efeito contrário, porque aonde tem vermelho aqui, ó, ele vai ficar um pouco mais azulado, ou seja, resfria, não tem evaporação das águas. Basicamente é isso. Tá? E aí, aqui tem esse gráfico que eu acho bem interessante, que aqui ele mostra, por exemplo, que, olha, em 2016, 2015, 2016, nós tivemos um El Niño de aproximadamente 2,6 graus, 2,4 graus, agora, desculpe, eu não me recordo direito. Mas se a gente olhar aqui no gráfico,
é mais do que 2, né? Está entre 2 e 3. Por que ninguém naquela época falou que era o super? Ninguém falou nada. Lógico, a imprensa falou que ia ter o ninho, aquecimento pacífico, blá, 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 mas não teve alarde. Aí agora estão resolvendo fazer alarde por uma coisa que nós vimos no gráfico anterior, pelas simulações, que ele chega a 2, 2 e pouco, quer dizer, vai ficar até abaixo desse aqui. E é recente, gente. É recente. É de coisa de 10 anos atrás. Nós precisamos nos preparar para essa nova condição do verão que está chegando aí? Sim. A gente precisa se preparar para isso, né? Como a Isabel muito bem falou. Os planos preventivos nossos já têm que começar a ser preparados, porque a gente precisa dar uma resposta para a população de São Paulo. Nós estamos preparados. Nós vamos atender. Que vai cair a chuva, que vai ter alagamento, que vai ter transbordamento, que vai ter calor, que vai ter que armar tenda para dar água, fruta, gelo, sei lá, para a população? Vai. Nós vamos ter que fazer isso. Isso já está dentro da programação da prefeitura. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a história do El Niño, do Super El Niño, não é novidade para nós. A gente já viu isso. A gente sabe que o acumulado de chuva dentro do mês, como a Isabel falou, pegou o mês de janeiro como exemplo, 250 milímetros, a gente vai ter aí 10 milímetros diário. Não dá para fazer essa conta, tá? Porque não é uma continha de padaria. Mas a gente sabe que se a gente distribuir esses valores ao longo dos 27 dias do mês de janeiro que chove, né, a gente tem a sorte de ter pelo menos 4 dias sem chuva em São Paulo no mês de janeiro. Isso é um valor médio, às vezes pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, eu volto a insistir. Não se fala em super, para não alarmar a população de forma desnecessária. Super, hiper, mega, isso não traz nenhum benefício para nós, nem para nós e nem para a população. É forte, ponto. É igual dor de dente, né? Quem já teve dor de dente na minha fala assim, putz, eu tô com uma dor de dente. E aí o médico pergunta, o dentista pergunta para você, é forte ou é fraco? Aí você responde para ele, é super. O que ele entende? Né? Seu dente já morreu. Não é? Então vamos trabalhar com isso. Por enquanto, ainda das agências que estudam isso, que estão falando sobre El Niño, sobre o aquecimento do Pacífico, eles dão a chance de 63% ser forte. Isso é informação de hoje, hein, gente? Hoje. Está quentinha, fresquinha. E aí, assim, dá para mostrar um pouquinho aqui para vocês sobre o Ninho e falar o que acontece no Ninho. Na região Nordeste, secas severas. Região Norte, diminuição da precipitação e seca, ou seja, a gente vai ver. Existe a possibilidade. Não vamos esquecer nunca, porque assim, se não acontecer o Ninho, todo mundo vai crucificar o Hassan. Putz, o Hassan falou, então, não sei o quê. Não vamos esquecer que nós estamos falando de previsão. Previsão não é certeza. Mas a única certeza que a gente tem hoje é que El Niño já está configurado, mas a gente ainda não tem plena certeza se ele vai ser forte. Tá? E aí, é assim, na região centro-oeste, chuvas irregulares. Na região sul, aí você pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com precipitações abundantes, temperaturas acima da média. Não é? Região sudeste, aí sim a nossa casa, temperaturas acima da média. Ele está falando alguma coisa de chuva aqui? Não está falando. E por que ele não está falando? Porque as chuvas estão relativamente dentro da média esperada para cada mês. Qual é a diferença de chuva? Que as chuvas serão irregulares. Nós não vamos ter aquela chuva que
sabe? Tipo que nem hoje, assim, deu aquela regada pela cidade toda e passou e foi embora. E graças a Deus vai deixar o nosso final de semana mais quentinho, um pouco mais feliz, né? Não. Ela vai acontecer em alguma região a partir do momento que nós tenhamos temperaturas mais altas, entrada de brisa vindo do oceano, e aí você tem um ingrediente para isso, um potencial de chuva forte, aquela chuva bem típica de verão, que acontece naquele lugar, desaba ali e causa desgraça por ali mesmo. Não é? Então, é isso que a gente vai ver nesse verão. Pelo menos as previsões estão mostrando isso. Né? Mas que no final, na soma dos acumulados, a gente vai chegar muito próximo do que é esperado. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se for um pouquinho menos ou se for um pouquinho mais, está dentro da nossa previsão. Tá? Porque meteorologia, infelizmente, por estar... Aliás, deixa eu corrigir, arrumar minha palavra, porque essa palavra, infelizmente, é meio forte. Mas meteorologia está junto com o pessoal de exatas. Exatas é engenharia, né? Aí você fala assim, engenharia, para engenharia sempre 2 mais 2 é igual a 4. Meteorologia não é. Eles ainda causam uma discussãozinha. Pode ser menos um pouquinho que 4, mais um pouquinho que 4, mas está ali, é 4 para eles. Tá? Então, como eles trabalham nessa questão de previsão e de modelagem matemática, né, a gente não consegue ser 100% assertivo. E o que é interessante, quando a gente é assertivo, acerta, todo mundo fica assim, ó, que nem vocês, todo mundo quietinho, prestando atenção. Vai errar uma para você ver. Todo mundo se manifesta. Pô, caramba, eu ia para a praia, né? Você falou que ia fazer sol e choveu, enfim. Acontece. Então, assim, tem aqui a apresentação que mostra um pouquinho do que é o Ninho, ali como mostra a Laninha, que aí Laninha é a inversão das condições para norte e para o nordeste, né? E para o sul, secas, severas. Né? Por isso que quando tem Laninha, o preço do pão sobe. Sabiam disso? Ele sobe porque a maior produção de trigo é lá no sul. Então, quando tem seca, diminui a produção de trigo. Isso é uma informaçãozinha adicional que estou falando para vocês, questão de economia, claro. Era isso, gente, que eu queria falar um pouquinho para vocês, era simplesmente deixar claro essa questão de como falar em El Niño, ou seja, sempre usar a palavra forte e jamais usar a palavra super, para não alarmar a população de forma desnecessária. Obrigado. Eu queria agradecer a apresentação do Hassan. Eu queria tomar uma liberdade, Hassan, da gente aproveitar essa oportunidade que a gente está aqui para que pessoas que estão presentes nessa reunião possam tirar dúvidas em relação a esse fenômeno, que eu acho que seria muito legal, né, das pessoas poderem tirar essas dúvidas, né, antes da gente dar prosseguimento. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Hassan ou para a Isabel? Tranquilo? Maravilha. Ô, Isabel, parabéns mais uma vez, porque você viu, né? A gente conseguiu explicar direitinho, né? Ninguém perguntou nada. Obrigado, gente. A segunda questão, eu queria aproveitar esse gancho, né? Que foi uma levantada de bola muito boa que o Hassan trouxe aqui, quando ele fala da questão do pãozinho, né? Que no Laninha o pãozinho aumenta o nosso preço por causa da farinha. Eu gostaria de provocar as secretarias e órgãos que estão aqui presentes, que estão assistindo a gente, a fazerem reflexões também sobre os impactos indiretos que podem incidir no Brasil e que podem gerar algum tipo de impacto na cidade de São Paulo. Né? Quer dizer, a questão relacionada à agricultura, se isso daí vai ter uma oscilação de preço ou não, se a gente vai ter algum tipo de prejuízo. Né? Eu só estou usando esse exemplo porque é o exemplo que me vem à cabeça, aproveitando a provocação do Hassan. Né? Mas, com certeza, mais pessoas vão ter mais deslocamentos internos, né, do Brasil, virão para São Paulo ou não. Esse tipo de reflexão, eu acho que são esses
esses desdobramentos que esse fenômeno pode trazer para a gente, eu acho que é importante a gente ter em mente na hora da gente pensar nos nossos planos. Primeiro, nesse impacto, né, que é esse impacto indireto. E a segunda questão que eu acho que é importante provocar ao grupo, né, que faz parte desse plano, é também pensar na questão regionalizada do impacto, né? Obviamente, ontem a gente estava conversando com o Hassan e ele foi bastante enfático ao trazer para a gente que é muito pouco provável que a gente saiba onde vai incidir, né? A gente só tem essa informação poucas horas antes de um fenômeno, quando ele entra no radar que o pessoal do CGE monitora. Então, a gente não consegue saber, falar assim, nossa, no Zona Leste vai ter um impacto mais forte do que na Zona Sul, e por aí vai. Mas a gente sabe que, dependendo de algumas regiões que são mais sensíveis, o impacto pode ser mais intenso no sentido de gerar um maior prejuízo social por conta de características dessas regiões que têm necessidades específicas ou que têm uma característica, tem um microclima muito próprio. Então, acho que é legal também a gente estar um pouco atento a esses dois aspectos. Quando a gente for fazer esses planos, pensar em impactos indiretos também, ou seja, será que alguma coisa pode vir a atrapalhar, né? Que se acontecer um cenário mais intenso no Brasil, o que isso pode vir a prejudicar a cidade de São Paulo, prejudicar ou impactar a cidade de São Paulo? E a segunda questão é, vamos colocar um olhar mais sensível, mais atento às situações que em alguns territórios a gente já sabe que é uma região mais sensível e que precisa de uma atenção especial, pensando que, né, quer dizer, se não tiver o El Niño, forte ou fraco, tanto faz, ela já é uma situação que impacta essa região. Se a gente tiver o El Niño, ou seja, se a gente der esse bold, né, esse reforço nessa situação, pode ser que essas regiões mais sensíveis tenham um impacto maior, né, e a gente tenha um prejuízo maior. Tá? Tudo bem? Eu queria aproveitar também para perguntar para as secretarias e órgãos presentes se alguém tem alguma atualização que gostaria de trazer para a nossa reunião. Alguém tem alguma coisa que gostaria de trazer? Gostaria também de perguntar se tudo bem se a gente pensar em a gente antecipar os planos para o final de julho, para que a gente possa fazer uma grande reunião e um grande debate sobre eles, se para todo mundo faz sentido ou não. Tudo bem? Podemos fazer essa antecipação? E eu gostaria também de deixar à disposição, né, eu não vou deixar à disposição o Hassan, que é ele que tem que se colocar à disposição, mas toda a nossa equipe da Seclima, para a gente poder ajudar e dar suporte no que for necessário, para a gente sentar e conversar sobre os planos de prevenção específicos de cada uma das secretarias, caso seja necessário algum tipo de informação, e reforçar a mensagem do Hassan sobre a questão desse El Niño forte. Né? A gente precisa estar atento a ele, mas a gente também tem que tomar cuidado para a gente não criar uma expectativa, né, que vá desvirtuar a percepção que as pessoas têm desse fenômeno. Tudo bem? Estamos alinhados? Então tá bom. Fala, querida. Magali, por favor. Oi, bom dia. Magali, da Secretaria Municipal de Saúde. Eu tenho duas questões. O PPC, a gente fala das chuvas intensas e tudo que pode acontecer referente às chuvas, né? E aí, na apresentação tanto do Hassan quanto da Isabel, a gente viu que a gente vai ter alteração na temperatura, né? Nas altas temperaturas, então, podendo ter ondas de calor. E eu acredito que, no nosso plano, a gente vai falar só referente às ações de chuvas intensas, né? E em 2024, quando a gente teve as ondas de calor, teve que se montar um comitê de crise, mas porque a gente já estava no período de crise por conta das ondas de calor. Várias secretarias fizeram várias ações, né, naquele momento.
será que não seria ideal também a gente discutir essas altas temperaturas? Não estou falando em formar grupo, mas podendo ser esse mesmo grupo, em discutir e também poder colocar as ações o que a gente pode fazer de prevenção. O Hassan falou da gente não alarmar. Eu acredito que é um grupo técnico e que a gente não tenha esse objetivo também de alarmar ninguém, mas de trabalhar com a prevenção mesmo. Então, trabalhar também com as altas temperaturas, já que a gente vai ter, acho que esse é o problema mais provável aqui na nossa região, né, no Sudeste. É isso. Não, bem lembrado, Magali. Eu acho que o nosso plano ele fica muito focado na questão das chuvas e a gente precisa também dar uma atenção sobre a questão das temperaturas, até porque a gente sabe que os idosos e as crianças também sofrem quando nós temos temperaturas aí que persistem e que passam de uma determinada escala, né? Que eu acho que o grupo, se eu não me engano, tem um grupo altas temperaturas que cuida disso, e a gente pode inserir isso também no nosso plano chuvas de verão, uma vez que a característica de El Niño é justamente essa, nós temos aí temperaturas mais altas, né, do que a média alta que é esperada para o período, tá certo? É muito bem colocado da sua parte, eu acho que a gente precisa contemplar isso no nosso plano, com certeza, tá? Eu concordo com a questão, Magali, e a gente estava já sensível a essa questão, né, a Seclima, tanto que a gente começou a aproximar o altas temperaturas com o pessoal de baixa umidade, já para a gente não ter sobreposição de trabalho. Então, acho que um bom encaminhamento é a gente trazer o pessoal de altas temperaturas para a gente ver como poderia agir de alguma maneira integrada a esse plano. Eu acho que estamos totalmente de acordo em relação a isso. Você tinha uma segunda pergunta, não tinha? Não? Era duas questões. Quem mais, gente? A gente sabe que tem vários grupos de baixas e altas temperaturas, que já está focado e que a secretaria tem muitas ações, né, referentes. A gente está no PCBU, né, também tratando da baixa umidade, em altas temperaturas com a Secretaria do Verde, baixas e altas, a secretaria também participa, mas as ações de prevenção. Então, a gente faz muita coisa, mas começar a tratar, já que a gente sabe que vai ocorrer, né? Então, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode trazer eu acho que de ações. O caminho, Magali, é justamente esse que a gente está tentando imprimir aqui nessa reunião, que é antecipar o plano e fazer uma reunião para debater esse plano, né? Então, a gente sair um pouco do processo, né, de a gente apresentar os relatórios, mostrar todas as atividades, e a gente vê justamente essas sobreposições e possíveis conexões que a gente tem com os projetos. Então, eu acho que é o caminho mesmo, é o nosso caminho. A palavra é prevenção. Por isso que, logo no começo da reunião, eu cheguei e falei, a gente chama plano. Antes de tudo, a gente chama plano, né? Então, a gente tem que se planejar, né? E eu acho que vai ser um exercício excelente de integração intersecretarial e entre órgãos do governo, da prefeitura, para a gente poder desenvolver e a gente melhorar, refinar aquilo que o Hassan tocou muito bem no assunto, quer dizer, a gente já faz bem, podemos melhorar? Podemos melhorar. Como a gente pode melhorar? Justamente, né, num processo como esse. Exato, integrar esses planos, exatamente. Tudo bem? Bom, pessoal, pode, por favor, Isabel. Só queria dar 2 avisos. O primeiro é que o relatório do ciclo anterior, ele vai estar disponível em breve no site da Seclima, e aí a gente vai mandar o relatório compilado no SEI também. E em breve a gente vai mandar também o SEI do plano de ação do novo ciclo para vocês inserirem, e a gente vai tentar antecipar, como a gente conversou aqui.
E qualquer dúvida, qualquer cobrança que uma secretaria precise fazer para outra, a gente está à disposição. Obrigada. Se tiver tudo certo, então eu só queria lembrar para o pessoal assinar aqui a lista de presença, né? E a gente, a princípio, encerrar nossas atividades e nos prepararmos aí, né, para fazer esse plano de uma maneira bastante integrada, como a Magali falou, né, e dentro dos parâmetros que os nossos especialistas estão passando para a gente. Muito obrigado, pessoal.